Nas sombras geladas de uma cidade indiferente, uma menina de 7 anos sobrevive ao lado dos irmãos, invisível aos olhos do mundo. Mas tudo muda quando ela salta na frente de uma bala para salvar um desconhecido e se torna, sem querer, o centro de uma disputa entre bilionários. Agora, cercada por promessas, câmeras e interesses, ela precisa escolher entre o brilho do luxo e a simplicidade de um lar onde possa, enfim, ser apenas uma criança. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. No coração pulsante de São Paulo, onde arranha-céus espelhados refletem o céu cinzento e vitrines iluminadas prometem mundos que muitos jamais alcançarão, uma pequena vida se desenrolava nas sombras. Helena tinha apenas 7 anos, mas carregava nos ombros estreitos a responsabilidade de quem viveu muito mais. Seus olhos castanhos grandes e observadores captavam cada movimento da cidade com a precisão de quem aprendeu que sobreviver era uma questão de atenção aos detalhes. Sob um viaduto na região da Bela Vista, escondida por uma lona azul desgastada que um dia serviu para cobrir materiais de construção, Helena dividia o espaço com seus 2 irmãos menores. Miguel tinha 5 anos e ainda mantinha aquele jeito sonhador de criança que acredita em finais felizes. Laura, com apenas 3 anos, agarrava-se à irmã mais velha como se fosse seu porto seguro no meio de uma tempestade interminável. Havia meses desde que a mãe delas havia partido. Ninguém falava sobre aquilo abertamente, mas Helena carregava a lembrança como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. A doença tinha chegado silenciosa e implacável, levando consigo a única pessoa que mantinha aquela pequena família unida. Sem documentos, sem recursos, sem ninguém para recorrer, as 3 crianças ficaram à deriva em uma cidade que caminha rápido demais para perceber os que ficam para trás. Helena aprendeu rápido. Aprendeu que os restaurantes da Rua Augusta descartavam comida ainda boa após as 10 da noite. Aprendeu que o segurança do shopping na Avenida Paulista permitia que ela usasse o banheiro se chegasse cedo, antes do movimento. Aprendeu que alguns policiais tinham olhares compassivos, enquanto outros preferiam fingir que crianças invisíveis não existiam. E, acima de tudo, aprendeu que manter Miguel e Laura seguros significava ser esperta, ser rápida e, principalmente, ser invisível. A invisibilidade era sua armadura. Enquanto outros moradores de rua chamavam atenção, gritavam, pediam, Helena ensinava seus irmãos a serem discretos. Roupas limpas, quando possível, rostos lavados nas fontes públicas, silêncio estratégico. Ela sabia que assistentes sociais significavam separação, sabia que abrigos eram temporários e que irmãos, muitas vezes, não ficavam juntos. Então, mantinha-os escondidos, protegidos pela ilusão de que talvez, se fossem invisíveis o suficiente, o mundo os deixasse em paz. As noites eram as piores. Miguel tinha pesadelos e acordava chorando, chamando pela mãe. Laura tremia de frio mesmo nos dias mais quentes, seu corpinho frágil nunca parecendo se aquecer completamente. E Helena ficava acordada, abraçando os 2, cantarolando baixinho as mesmas canções que a mãe costumava cantar. Ela não tinha todas as palavras corretas, mas improvisava, criando melodias que acalmavam o choro e afastavam por algumas horas o peso da realidade. Durante o dia, enquanto Miguel e Laura ficavam escondidos sob a lona, Helena saía em suas missões de sobrevivência. Conhecia cada canto, cada viela, cada oportunidade da vizinhança. Sabia onde encontrar garrafas plásticas para vender, onde pegar água potável, onde conseguir roupas doadas sem precisar entrar em filas que chamariam a atenção das autoridades. Ela tinha um mapa mental da cidade, construído pela necessidade, onde cada ponto marcado significava uma chance de manter sua família viva mais um dia. Foi numa dessas andanças que Helena conheceu Dona Marisa. A senhora, dona de uma pequena padaria na Rua dos Ingleses, tinha aquele jeito materno que fazia Helena sentir uma pontada de saudade. No início,
Dona Marisa apenas deixava alguns pães velhos do lado de fora da loja, como se fossem para os pombos. Mas Helena percebeu o padrão. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, sempre embalados em um saco plástico limpo. Um dia, Dona Marisa chamou Helena para dentro da padaria. A menina hesitou, pronta para fugir ao menor sinal de perigo. Mas a mulher apenas ofereceu um copo de leite morno e um pedaço de bolo. "Você tem irmãos, não tem?" perguntou Dona Marisa, com aquela voz suave que não exigia respostas. Helena assentiu, desconfiada. "Traz eles amanhã, venham cedo, antes do movimento. Vou deixar algo para vocês." E assim começou uma rotina silenciosa. 3 vezes por semana, antes do amanhecer, Helena, Miguel e Laura apareciam na porta dos fundos da padaria. Dona Marisa nunca fazia perguntas, nunca ameaçava chamar ninguém. Apenas deixava comida, às vezes roupas limpas, uma vez até um cobertor grosso. "Por que a senhora faz isso?" Helena perguntou certa manhã quando a gratidão superou sua cautela habitual. Dona Marisa olhou para longe, para algum ponto distante que só ela podia ver. "Tive uma filha uma vez", disse simplesmente. "Ela seria da sua idade." Helena não perguntou mais nada. Algumas histórias eram pesadas demais para serem compartilhadas, e ela conhecia bem o peso do que ficava não dito. Mas mesmo com a ajuda de Dona Marisa, a vida nas ruas era uma batalha constante. Helena via como as pessoas olhavam para eles quando não conseguiam ser completamente invisíveis. Alguns com pena, outros com nojo, a maioria com indiferença. Ela via casais elegantes saindo de restaurantes caros, desperdiçando mais comida em uma noite do que ela conseguia reunir em uma semana. Via crianças da sua idade com mochilas coloridas, indo para escolas, reclamando de lições de casa, vivendo em um mundo paralelo que parecia inalcançável. Em alguns momentos, tarde da noite, quando Miguel e Laura finalmente dormiam, Helena permitia-se sonhar. Sonhava com um quarto de verdade, com paredes sólidas e um teto que não vazava. Sonhava com uma cama macia, com lençóis limpos que cheiravam a amaciante. Sonhava em ver seus irmãos brincando em um quintal, sem medo, sem fome, sem o olhar constante de vigília que ela tinha que manter. Mas os sonhos sempre terminavam com o amanhecer, e com ele voltava a rotina implacável da sobrevivência. Foi em uma noite de junho, quando o frio cortante de São Paulo transformava cada respiração em névoa, que tudo mudou. Helena tinha acabado de voltar de sua busca noturna por comida, carregando alguns sanduíches descartados de uma lanchonete. Miguel e Laura estavam enrolados no cobertor, dormindo profundamente, e ela se preparava para se juntar a eles quando ouviu um grito, agudo, desesperado, cortando a noite como uma lâmina. Helena congelou. Sua primeira regra de sobrevivência era clara: não se envolva, não procure problemas, mantenha-se invisível. Mas havia algo naquele grito, algo que a fez lembrar de sua própria voz, quando sua mãe ficou doente e ela não sabia o que fazer. Olhou para seus irmãos dormindo. Deveria ignorar. Deveria se deitar e esquecer. Mas seus pés começaram a se mover antes que sua mente pudesse impedi-los. A chuva começou a cair, fina e gelada, enquanto Helena seguia na direção do som. Ela conhecia bem aquelas ruas, mas nunca tinha se aventurado tão longe à noite. O grito veio novamente, mais próximo agora, acompanhado de vozes alteradas. Ao virar a esquina, escondendo-se atrás de um container de lixo, Helena viu a cena. Um carro luxuoso, preto e reluzente, estava estacionado em um beco. Um homem adulto segurava um menino pelo braço e outro homem mais agressivo gesticulava ameaçadoramente. O menino, que parecia ter uns 10 anos, usava roupas caras e tinha o rosto marcado pelo terror. Helena não entendia toda a conversa, mas captava palavras soltas. Resgate, dinheiro, pai dele. Seu coração acelerou. Ela sabia o que aquilo significava. Tinha visto situações parecidas antes, tinha ouvido histórias sussurradas entre os moradores de rua sobre crianças ricas que viravam alvo. O instinto gritava para ela correr, voltar para seus irmãos, fingir que não viu nada. Mas então, o menino olhou diretamente para ela.
Seus olhos se encontraram por um breve segundo, e naquele olhar, Helena viu tudo que ela mesma sentia todos os dias. Medo, desespero, súplica silenciosa por ajuda. E então, sem pensar, sem planejar, Helena agiu. Ela saiu correndo de trás do container, gritando o mais alto que podia. Socorro, polícia! Alguém chama a polícia! Sua voz ecoava pelas paredes do beco, multiplicada pela acústica do espaço fechado. Os homens se viraram surpresos pela interrupção. No momento de confusão que se seguiu, Helena correu em direção ao menino. Não tinha um plano, não tinha ideia do que faria quando chegasse lá. Apenas sabia que não podia deixar outro ver aquele medo nos olhos de alguém, sem tentar fazer algo. Tudo aconteceu muito rápido. O homem mais agressivo avançou em sua direção. Helena se jogou entre ele e o menino, seu corpo pequeno e frágil tornando-se escudo. Houve um empurrão violento e Helena sentiu uma dor aguda atravessar seu ombro quando bateu contra a lataria do carro. O impacto foi tão forte que ela caiu no chão, a respiração fugindo de seus pulmões. Vozes gritavam ao redor. Luzes de lanternas apareceram na entrada do beco. Os homens correram, seus passos ecoando cada vez mais distantes. E então, silêncio, interrompido apenas pela chuva que agora caía com força. Helena tentou se levantar, mas a dor em seu ombro era insuportável. Ela conseguiu virar a cabeça e viu o menino ainda de pé, ileso, olhando para ela com olhos arregalados. — Você está bem? Ela conseguiu sussurrar antes que a escuridão começasse a tomar conta de sua visão. O menino se ajoelhou ao seu lado. — Você me salvou, ele disse, sua voz tremendo. — Você me salvou. Helena tentou sorrir, mas a dor era demais. — Corre, ela conseguiu dizer. — Vai. Busca ajuda. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, homens de terno apareceram correndo. Um deles pegou o menino nos braços, verificando se ele estava ferido. Outro se ajoelhou ao lado de Helena, tirando seu casaco para cobri-la. — Chama uma ambulância, rápido! Ele gritou para alguém. Helena quis dizer não. Quis dizer que não podiam levá-la, que tinha que voltar para seus irmãos. Mas as palavras não saíam. Tudo estava ficando confuso. As vozes se misturando com o som da chuva. A última coisa que ela viu antes de desmaiar foi o rosto do menino, olhando para ela com uma expressão de gratidão e preocupação que ela jamais esqueceria. Quando Helena acordou, o mundo estava diferente. Luzes brancas e brilhantes machucavam seus olhos. Havia um cheiro forte de desinfetante no ar. Máquinas apitavam ao seu redor, emitindo sons rítmicos e constantes. Ela tentou se mover, mas seu corpo inteiro doía. — Calma, pequena. Você está segura agora. Uma voz feminina e suave disse ao seu lado. Helena virou a cabeça, o movimento enviando ondas de dor através de seu pescoço. Uma enfermeira com cabelos presos em um coque apertado e olhos gentis sorria para ela. — Onde eu estou? Helena conseguiu perguntar, sua voz rouca e fraca. — No hospital sírio-libanês. Você teve um susto grande ontem à noite, mas está se recuperando bem. Hospital. A palavra ecoou na mente de Helena, trazendo consigo um tsunami de pânico. Hospitais significavam perguntas. Perguntas significavam assistentes sociais. E assistentes sociais significavam meus irmãos. Helena tentou se sentar, ignorando a dor que explodiu em seu ombro. Onde estão meus irmãos? Miguel e Laura, eu preciso... Ei, calma! A enfermeira segurou seus ombros gentilmente, impedindo-a de se levantar. Seus irmãos estão seguros. Eles foram encontrados e estão sendo cuidados. Você precisa descansar agora. Não. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Helena. Vocês não entendem. Não podem nos separar. Eu prometi que ia cuidar deles. Eu prometi. A porta do quarto se abriu e um homem entrou. Ele era alto, usava um terno caro mas amarrotado como se tivesse dormido com ele. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Quando viu Helena acordada, seu rosto se iluminou com alívio. Você está acordada, ele disse, sua voz carregada de emoção. Graças a Deus você está acordada. Helena olhou para ele confusa. Ela não conhecia aquele homem. Quem é o senhor? Ela perguntou, ainda tentando entender onde estava e o que estava acontecendo.
O homem se aproximou da cama, mas manteve uma distância respeitosa. Meu nome é Roberto. Roberto Almeida. Você salvou meu filho ontem. À noite, o Gustavo. A memória voltou em flashes. O beco, os gritos, o menino com medo, a dor. Ele está bem? Helena perguntou imediatamente. O menino... Gustavo, ele está bem? Roberto assentiu, e Helena pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Ele está perfeito por sua causa. Você colocou sua vida em risco para salvar meu filho, uma criança que nem conhecia. Eu não podia deixar. Helena disse simplesmente, como se aquilo explicasse tudo. Seus irmãos, Roberto continuou, sua voz ficando mais firme, Miguel e Laura, eles estão em um lugar temporário agora, mas seguros e sendo muito bem cuidados. Eu garanti pessoalmente. Ninguém vai separá-los de você. Helena o estudou, procurando por mentiras, por falsas promessas, mas tudo o que via era sinceridade absoluta. Por quê? Ela perguntou. Por que está fazendo isso por nós? Roberto se sentou em uma cadeira ao lado da cama. Porque você fez algo que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Porque você me devolveu meu filho. E porque... Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. Porque descobri algo enquanto você estava inconsciente. Helena franziu a testa, confusa. Os médicos precisavam de informações sobre você. Então procuramos qualquer registro que pudéssemos encontrar. Seu nome, sua história... E descobrimos algo inacreditável. Roberto tirou um papel amassado do bolso. Você conheceu sua mãe? Sabia o nome dela? Júlia, Helena disse automaticamente. Júlia Maria da Silva. Roberto assentiu lentamente. Júlia, minha irmã, que desapareceu há 15 anos depois de uma briga familiar. O quarto pareceu girar ao redor de Helena. Ela olhou para o homem, procurando por alguma semelhança, alguma conexão que fizesse sentido. Sua irmã? Eu a procurei por anos, Roberto disse, sua voz quebrando. Mas ela havia mudado de nome, se escondido. Tinha orgulho demais, para voltar depois da briga. E quando finalmente consegui um rastro dela, foi tarde demais. Ela já havia... Ele parou, incapaz de continuar. Ela ficou doente. Helena completou suavemente. E não tinha como pagar por tratamento. Roberto fechou os olhos, a dor evidente em seu rosto. Se eu soubesse, se eu tivesse encontrado ela a tempo. Ela nunca mencionou ter um irmão, Helena disse, tentando processar aquela informação impossível. O orgulho dela era do tamanho do meu, Roberto admitiu. Brigamos por coisas estúpidas e nenhum de nós teve coragem de dar o braço a torcer. E agora... Ele olhou para Helena com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Agora você está aqui, minha sobrinha, a filha da minha irmã. Helena não sabia o que dizer. Tinha passado tanto tempo sozinha, responsável apenas por Miguel e Laura, que a ideia de ter família, de ter alguém, parecia irreal. Eu quero te ajudar, Roberto disse, sua voz firme, mas gentil. Quero ajudar você e seus irmãos. Não como caridade, mas como família, porque vocês são família. Mas antes que Helena pudesse responder, antes que pudesse processar completamente aquela revelação, a porta se abriu novamente. Uma mulher entrou, segurando um tablet, seu rosto mostrando urgência. Sr. Almeida, desculpe interromper, mas tem algo que o senhor precisa ver. Ela estendeu o tablet para ele. Roberto pegou o dispositivo e Helena viu suas sobrancelhas se levantarem em surpresa enquanto lia. O que aconteceu? Ele perguntou. A história vazou, a mulher explicou. Sobre o que aconteceu ontem. Sobre Helena salvando Gustavo. Está em todos os lugares, e tem mais. Roberto continuou lendo, sua expressão mudando de surpresa para choque. Mais o quê? Helena perguntou, sentindo o medo voltar a crescer em seu peito. Roberto olhou para ela, e havia algo em seus olhos que Helena não conseguia decifrar. Parece que você se tornou notícia nacional, e tem muitas pessoas, querendo te conhecer. Naquele momento, sem saber ainda, a vida de Helena mudou completamente.
O que ela havia feito naquela noite chuvosa em um beco de São Paulo reverberaria muito além do que ela poderia imaginar. Sua invisibilidade, aquela armadura que a manteve segura por tanto tempo, havia sido destroçada. E o mundo, com toda a sua complexidade, suas boas intenções e seus perigos ocultos, estava prestes a descobrir quem realmente era a menina que arriscou tudo para salvar um estranho. Helena não entendeu completamente o significado das palavras de Roberto até a manhã seguinte, quando acordou e viu 3 seguranças posicionados do lado de fora de seu quarto hospitalar. A enfermeira que entrou com seu café da manhã tinha um sorriso nervoso no rosto, e Helena percebeu imediatamente que algo havia mudado drasticamente durante a noite. "Tem muita gente querendo falar com você", a enfermeira disse enquanto ajustava os travesseiros de Helena. "Jornalistas, repórteres, até gente da televisão. O hospital está lotado lá embaixo, nunca vi nada assim." Helena sentiu seu estômago se revirar. Tinha passado anos aprendendo a ser invisível. E agora, de repente, todos os olhos do país pareciam estar voltados para ela. Era o oposto de tudo que a manteve segura. Era perigoso. Era assustador. Roberto entrou pouco depois, acompanhado de uma mulher de meia idade que ele apresentou como Marina, sua advogada pessoal. Ambos tinham expressões sérias e preocupadas. "Helena, precisamos conversar sobre o que está acontecendo", Roberto começou, puxando a cadeira para mais perto da cama. Sua história se espalhou muito mais rápido do que eu imaginava possível. O vídeo de câmeras de segurança foi compartilhado milhões de vezes. Jornais do mundo inteiro estão publicando matérias sobre você. "Eu não quero ser famosa", Helena disse imediatamente, sua voz pequena, mas firme. "Eu só quero meus irmãos. Posso vê-los?" Roberto e Marina trocaram um olhar que Helena não conseguiu interpretar completamente. "Você vai vê-los hoje à tarde", Roberto garantiu. "Mas primeiro precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. Tem muita gente querendo ajudar você e seus irmãos, gente com recursos que pode oferecer oportunidades incríveis." "Que tipo de gente?" Helena perguntou desconfiada. Marina abriu uma pasta que carregava e começou a tirar documentos. "Nas últimas 18 horas, recebemos 7 propostas formais de diferentes famílias expressando interesse em providenciar suporte para vocês. Algumas dessas famílias são algumas das pessoas mais ricas e influentes do Brasil." Helena olhou para os papéis sem entender completamente. "O que significa providenciar suporte?" Roberto respirou fundo. "Algumas querem ajudar financeiramente. Outras estão oferecendo pagar por educação, moradia, tratamento médico. E algumas..." Ele hesitou. "Algumas estão interessadas em um processo de adoção." A palavra caiu como uma bomba no quarto silencioso. Adoção. Helena tinha ouvido essa palavra antes, nas conversas sussurradas entre assistentes sociais que ela evitava nas ruas. Sabia que significava uma nova família, uma nova vida, mas também significava deixar para trás tudo que conhecia. "Eu não preciso de nova família", Helena disse com firmeza. "Eu tenho família, Miguel e Laura. Eles são minha família. E eles sempre serão", Roberto se apressou em dizer. "Qualquer proposta que considerarmos tem que incluir vocês 3 juntos. Isso não é negociável." Antes que Helena pudesse responder, houve uma batida suave na porta. O segurança do lado de fora assomou a cabeça. "Senhor Almeida, a senhora Beatriz Tavares está aqui. Diz que tem reunião marcada." Roberto olhou para seu relógio e assentiu. "Deixe ela entrar." Uma mulher elegante entrou no quarto. Ela tinha por volta de 50 anos, cabelos loiros impecavelmente penteados, roupas que gritavam riqueza, sem precisar de etiquetas visíveis. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foram seus olhos. Havia uma tristeza profunda neles, antiga e mal curada. "Helena", ela disse, sua voz suave e controlada, "meu nome é Beatriz Tavares. É uma honra conhecer você." Helena não disse nada, apenas observou enquanto a mulher se aproximava da cama com passos medidos. "Eu li sobre o que você fez, sobre sua coragem,
sobre como cuidou de seus irmãos sozinha por tanto tempo. Beatriz pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis. Perdi minha filha há 3 anos. Ela tinha sua idade. Uma doença repentina que os médicos não conseguiram curar a tempo. Desde então, minha casa tem sido vazia demais, silenciosa demais. Meu marido e eu temos recursos ilimitados, mas não tínhamos propósito, até lermos sobre você. Helena sentiu uma pontada de algo no peito. Empatia, talvez. Reconhecimento da dor, mas também cautela. Ela tinha aprendido que dor compartilhada não significava automaticamente confiança. Eu gostaria de oferecer a você e seus irmãos um lar, Beatriz continuou. Uma casa em Alphaville, com quintal, piscina, quartos individuais para cada um de vocês. As melhores escolas particulares de São Paulo. Acompanhamento médico e psicológico contínuo. Viagens, experiências, tudo o que crianças deveriam ter. E mais importante, amor. Uma família. Era uma oferta generosa. Qualquer pessoa poderia ver isso. Mas Helena ouviu algo nas palavras que a incomodou. Não era sobre elas. Era sobre preencher um vazio, sobre substituir algo que foi perdido. Obrigada pela oferta, Helena disse educadamente, da forma como sua mãe havia ensinado a ser cortês, mesmo quando não se concordava. Mas eu preciso pensar. Beatriz assentiu, claramente esperando essa resposta. Claro, deixo meu contato com o Sr. Almeida. Pense com calma. Mas saiba que minha porta está sempre aberta. Depois que ela saiu, houve um momento de silêncio. Marina foi quem o quebrou. Ela foi a primeira. Tem mais 6 esperando para conversar com você nos próximos dias. Todos com propostas similares, todos com recursos imensos. Por que tantas pessoas querem adotar alguém que nem conhecem? Helena perguntou, genuinamente confusa. Roberto suspirou. Alguns têm motivos genuínos, como Beatriz. Perderam filhos, querem preencher esse vazio. Outros veem uma oportunidade de fazer algo bom, de usar seus recursos para mudar vidas. E alguns... Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Alguns veem uma oportunidade de melhorar sua imagem pública, de serem vistos como heróis também. Então é sobre eles, não sobre nós, Helena concluiu com uma percepção que surpreendeu até ela mesma. Nem sempre, Marina interveio, mas você precisa entender que sua história tocou muitas pessoas, e pessoas com recursos querem ajudar. A questão é descobrir quem está ajudando pelos motivos certos. O resto do dia foi um borrão de conversas, propostas e promessas. Um empresário da construção civil ofereceu uma mansão e fundos ilimitados para a educação. Uma herdeira de uma família tradicional paulista falou sobre tradição e legado. Um médico famoso prometeu os melhores tratamentos e acompanhamento vitalício. Cada um tinha sua história, seus motivos, suas ofertas tentadoras. Mas Helena só conseguia pensar em uma coisa: Miguel e Laura. Onde estavam? Como estavam? Estavam com medo? Com saudade? Finalmente, no meio da tarde, Roberto anunciou que era hora de ir vê-los. Helena foi levada em uma cadeira de rodas, ainda se recuperando dos ferimentos, através de corredores do hospital, até uma sala reservada onde finalmente viu seus irmãos. Lelê! Miguel gritou o apelido que só ele usava correndo em direção à cadeira. Laura veio logo atrás, mais devagar, mas com a mesma urgência. Helena os abraçou com toda a força que tinha, ignorando a dor no ombro, sentindo as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Eles cheiravam a sabão e shampoo, estavam com roupas limpas e novas, cabelos lavados e penteados, mas eram os mesmos, seus irmãos, sua família. Você sumiu, Miguel disse, sua vozinha acusatória, mas carregada de preocupação. Você prometeu que nunca ia sumir. Eu sei. Me desculpa, Helena sussurrou, beijando o topo da cabeça dele. Mas estou aqui agora. Estamos juntos. Laura não disse nada, apenas se agarrou a Helena como se tivesse medo que ela desaparecesse novamente se a soltasse. A assistente social que cuidava deles, uma mulher jovem chamada Carla, observava a cena com olhos marejados. Eles foram muito corajosos, ela disse para Roberto,
mas perguntaram por você a cada 5 minutos. Onde vocês estavam? Helena perguntou para seus irmãos. Numa casa grande, Miguel explicou animadamente, com outras crianças, e tinha comida, Lelê, tanta comida, e camas de verdade, e brinquedos. Laura finalmente soltou Helena o suficiente para olhar para ela. Mas não tinha você, ela sussurrou, e aquelas 4 palavras quebraram o coração de Helena em pedaços. Eu sei, pequena, mas agora vamos ficar juntos, eu prometo. Roberto se aproximou cuidadosamente. Oi, Miguel, oi, Laura. Meu nome é Roberto, sou tio de vocês. Miguel olhou para Helena, confuso. Tio? É uma longa história, Helena disse, mas ele é irmão da nossa mãe. Ele está nos ajudando. Gustavo, o filho de Roberto, entrou timidamente na sala naquele momento. Ele tinha 10 anos, cabelos escuros e olhos que mostravam inteligência e sensibilidade. Quando viu Helena, seu rosto se iluminou. Você está melhor, ele disse, se aproximando. Os médicos disseram que você ia ficar bem, mas eu estava preocupado. Eu estou bem, Helena garantiu. Graças a você ter buscado ajuda rápido. Gustavo balançou a cabeça vigorosamente. Não, graças a você. Você me salvou. Você nem me conhecia e me salvou. Ele olhou para Miguel e Laura. Sua irmã é uma heroína. Miguel ficou orgulhoso imediatamente. Eu sei. Ela sempre cuida da gente. Ela é a melhor irmã do mundo. Naquele momento, vendo seus irmãos seguros, vendo gratidão genuína nos olhos de Gustavo, vendo Roberto observar tudo com emoção, Helena teve um momento de clareza. Sua vida tinha mudado irrevogavelmente. Não havia volta ao viaduto, a lona azul desgastada, às noites frias e aos dias de fome. Mas o que viria a seguir? Qual caminho deveria escolher? Os dias seguintes foram intensos e exaustivos. Helena recebeu mais visitas, ouviu mais propostas, cada uma mais elaborada que a anterior. Conheceu Ricardo Mendes, dono de uma rede de supermercados, que ofereceu uma vida de estabilidade e negócios futuros. Conheceu Sofia Rodrigues, uma atriz famosa que falou sobre exposição e oportunidades no entretenimento. Conheceu Fernando Costa, um político influente que prometeu usar sua posição para garantir o melhor futuro possível. Cada um tinha suas qualidades, cada um tinha recursos inimagináveis, cada um prometia o mundo, mas Helena percebia um padrão. Todos falavam sobre o que podiam oferecer, sobre mansões e carros e escolas de elite. Ninguém perguntava o que ela realmente queria, ninguém a ouvia de verdade. Foi no 5º dia no hospital que algo diferente aconteceu. Roberto entrou no quarto com uma expressão estranha no rosto. Tem mais alguém aqui para te conhecer, ele disse, mas esse é diferente. Diferente como? Helena perguntou. Ele não tem bilhões. Na verdade, é professor de escola pública, viúvo. Mora numa casa simples em Santo Amaro. Mas ele insistiu tanto para falar com você que achei que deveria dar a chance. Um homem entrou. Tinha uns 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, roupas simples mas limpas. Suas mãos eram calejadas, seu rosto marcado por linhas de expressão que mostravam uma vida de trabalho e preocupações. Mas seus olhos eram gentis. Oi, Helena, ele disse, sua voz calma e sem pressa. Meu nome é Paulo. Paulo Santos. Sou professor de matemática. Helena esperou a proposta grandiosa, a lista de ofertas impossíveis. Mas Paulo apenas puxou uma cadeira e sentou. Eu vi sua história na televisão, ele começou. E me lembrou de quando eu e minha esposa éramos jovens e morávamos na rua também. Conseguimos sair dessa vida através de muito trabalho e ajuda de pessoas generosas. Minha esposa se foi há 2 anos e a casa está vazia desde então. Sinto muito, Helena disse sinceramente. Obrigado. Ela teria gostado de você. Tinha um coração imenso também. Paulo pausou. Eu não tenho mansões para oferecer. Não tenho piscina ou carros importados. Tenho uma casa de 3 quartos em um bairro comum. Um quintal pequeno, onde crio 2 cachorros que resgatei. Tenho uma rotina simples de professor. Acordo cedo, corrijo provas à noite, levo uma vida normal. Então por que está aqui?
Helena perguntou, genuinamente curiosa. Porque quando vi você e seus irmãos, vi a mim e a minha esposa há muitos anos. Vi crianças que precisam de estabilidade, não de espetáculo. Vi alguém que precisa de um lar, não de um castelo. E pensei que talvez, só talvez, eu pudesse oferecer algo que essas outras pessoas não podem. Normalidade. Uma vida comum, mas segura. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Havia algo na simplicidade de Paulo que ressoava com ela de forma que todas as propostas grandiosas não conseguiram. Posso pensar? Ela perguntou. Claro, não tenho pressa. E se você escolher outro caminho, está tudo bem. Também. Só queria que você soubesse que há opções além de mansões e privilégios. Às vezes, o que precisamos é apenas de um lugar onde possamos ser nós mesmos. Depois que Paulo saiu, Roberto se sentou ao lado de Helena. O que você achou? Ele foi diferente, Helena admitiu. Todos os outros falam sobre o que tem. Ele falou sobre o que é. E eu? Roberto perguntou suavemente. Onde eu me encaixo nisso tudo? Helena olhou para seu tio, esse homem que descobriu ser família, que tinha sido tão atencioso e presente. Você é sangue. É família de verdade. Mas... Ela hesitou. Mas... Roberto encorajou. Mas sua vida é muito grande, muito complexa. Seguranças, reuniões, pessoas importantes. Gustavo me contou sobre sua rotina. Você mal tem tempo para respirar. Como teria tempo para 3 crianças que precisam de muita atenção? Roberto recuou como se tivesse levado um soco. Eu faria tempo. Mudaria tudo se necessário. Mudaria? Helena perguntou. Ou tentaria encaixar a gente na vida que já tem? Foi uma pergunta dura, mas necessária. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Você é muito sábia para ter 7 anos, ele finalmente disse. Tive que crescer rápido, Helena respondeu simplesmente. Naquela noite, sozinha em seu quarto hospitalar, Helena pensou em tudo o que tinha acontecido. Uma semana atrás, estava sob um viaduto, preocupada apenas em conseguir comida para o dia seguinte. Agora, tinha 8 famílias diferentes querendo adotá-la, oferecendo vidas que ela nem sonhava serem possíveis. Mas o que ela realmente queria? Tentou imaginar a si mesma e seus irmãos em cada cenário. Na mansão de Beatriz, cercados de luxo, mas sempre sentindo que eram substitutos de algo perdido. Na casa do empresário, com todos os recursos, mas também com todas as expectativas. Na vida agitada de Roberto, com família de sangue, mas pouco tempo de qualidade. E então pensou na casa simples de Paulo, sem glamour, sem luxo, mas com espaço para ser apenas criança. Com uma rotina previsível, com jantares à mesa, com deveres de casa e brincadeiras no quintal. Com normalidade. Era isso que ela queria. Normalidade. Depois de tudo que passou, não merecia algo mais? Não merecia compensação pelo sofrimento? Mas quanto mais pensava, mais percebia que compensação não era o mesmo que cura. Luxo não apagava trauma. Dinheiro não substituía segurança emocional. A porta se abriu suavemente. Era Marina, a advogada de Roberto. Desculpe incomodar tão tarde, ela disse. Mas tem algo que você precisa saber. A mídia descobriu sobre as propostas de adoção. Virou um circo lá fora. Estão chamando de A Batalha pelos Órfãos Heróicos. Tem programa de televisão querendo fazer especial. Documentário sendo negociado. Sua vida virou entretenimento público. Helena sentiu náusea subir em sua garganta. Como paro isso? Não pode, Marina disse honestamente. Não completamente, mas pode controlar a narrativa. Pode fazer escolhas que mostrem que você não é troféu, que é uma criança com agência e voz própria. Como? Primeiro, precisa decidir o que realmente quer. Não o que seria mais impressionante ou o que faria melhor manchete. O que você, Helena, criança de 7 anos que cuidou de seus irmãos sozinha por meses, realmente quer e precisa? Era a primeira vez que alguém colocava a pergunta nesses termos. Não sobre o que era oferecido, mas sobre o que era necessário. Quero que Miguel volte a ser criança, Helena disse lentamente, deixando os pensamentos se formarem em palavras. Quero que pare de ter pesadelos. Quero que Laura volte a falar normalmente, sem medo.
Quero ir para a escola e aprender a ler melhor. Quero ter amigas. Quero dormir sem precisar ficar com um olho aberto. Quero uma vida onde não preciso ser adulta o tempo todo. Essas são necessidades genuínas, Marina disse. Agora pense, qual dessas propostas realmente atende a essas necessidades? Não as que oferecem mais coisas, mas as que oferecem o ambiente certo para a cura e crescimento. Helena pensou. As mansões eram impressionantes, mas intimidadoras. As escolas de elite soariam boas no papel, mas ela se sentiria deslocada. As vidas de alta sociedade trariam novas pressões, novas expectativas. Ela trocaria um tipo de sobrevivência por outro? O professor, Helena disse finalmente. Paulo, ele ofereceu o que realmente preciso. Não o que impressiona, mas o que cura. Marina sorriu. É uma escolha corajosa. Vai decepcionar muita gente que estava esperando uma história de Cinderela. Minha vida não é conto de fadas, Helena respondeu. É real e precisa de soluções reais, não de fantasias. Tem certeza? Porque uma vez que você anuncia isso, não há volta. As outras ofertas provavelmente desaparecerão. É sua única chance de ter acesso a esse tipo de recurso. Helena pensou em sua mãe, em como ela sempre dizia que riqueza não estava nas coisas, mas nas pessoas. Pensou em Dona Marisa e sua padaria simples, mas que foi mais importante que qualquer mansão. Pensou em seus irmãos e no que eles realmente precisavam. Tenho certeza, ela disse. Na manhã seguinte, Roberto organizou uma reunião com todos os pretendentes. Helena insistiu em estar presente, mesmo contra a recomendação médica. Queria que vissem seu rosto quando tomasse sua decisão. A sala estava cheia. Beatriz com seu terno impecável, Ricardo com sua comitiva de assistentes, Sofia com sua equipe de relações públicas, Fernando com seus assessores políticos, outros 4 que Helena tinha conhecido brevemente. E no canto, quase deslocado entre tanta opulência, Paulo com sua camisa simples e sua calma, inabalável. Marina começou a reunião explicando o processo legal de adoção, os direitos das crianças, os próximos passos, mas Helena a interrompeu. Posso falar? Ela perguntou. Todos os olhos se voltaram para ela. Marina assentiu. Helena se levantou, ainda com dor, mas precisando fazer isso em pé. Quero agradecer a todos vocês por se importarem, por quererem ajudar. Sei que muitos de vocês têm boas intenções, mas eu preciso fazer o que é melhor para mim e meus irmãos. E o que é melhor não é necessariamente o que parece mais impressionante. Ela viu confusão em alguns rostos, compreensão em outros. Escolhi Paulo Santos como meu guardião. Ele não tem a maior casa ou mais dinheiro, mas ele ofereceu algo que preciso mais. Um lar de verdade. Não um palácio, mas um lar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns pretendentes pareciam chocados, outros aliviados. Beatriz tinha lágrimas nos olhos, mas assentiu com compreensão. Você é uma menina muito especial, Helena, Beatriz disse. Fez a escolha certa, a escolha corajosa. Ricardo, o empresário, se levantou para sair, claramente desapontado. Mas antes de ir, parou. Se vocês precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, meu escritório está disponível. Educação, emergências médicas, o que for. A oferta de ajuda não desaparece só porque não fui escolhido. Um por um, os outros seguiram o exemplo. Alguns com mais graça que outros, mas todos reconhecendo a decisão de Helena. E, para surpresa dela, vários deixaram informações de contato, oferecendo ajuda futura sem expectativa de parentesco. Quando a sala finalmente esvaziou, restaram apenas Helena, Paulo, Roberto, Marina e Carla, a assistente social. Tem certeza disso? Carla perguntou a Helena. Porque podemos reverter se mudar de ideia. Tenho certeza, Helena confirmou. Mas... Ela olhou para Roberto. Posso ter 2 famílias? Paulo como guardião, mas você como... Tio Gustavo como primo? Roberto soltou um suspiro de alívio. Seria uma honra enorme. E vocês? Helena olhou para Paulo. Pode ter família ao redor? Tios, primos, avós temporários? Paulo riu, o som genuíno e caloroso. Quanto mais, melhor.
Família não é competição, é somar. Então está decidido, Marina disse, começando a preparar os papéis. Vamos iniciar o processo de guarda. Mas antes que pudessem continuar, a porta se abriu violentamente. O segurança de Roberto entrou correndo. Senhor, a imprensa invadiu o saguão. Descobriram sobre a reunião. Querem declaração e tem algo mais. O quê? Roberto perguntou. Tem um advogado lá embaixo. Diz representar o pai biológico das crianças. Está exigindo direitos parentais. O mundo pareceu parar. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O pai? O homem que sua mãe nunca mencionou, que nunca apareceu, que as abandonou? Ele não tem direito, Helena disse, sua voz saindo muito mais alta que pretendia. Ele nunca quis a gente. Nunca nos procurou. Não pode aparecer agora. Paulo se ajoelhou na frente dela, segurando seus ombros gentilmente. Calma, vamos resolver isso. Ninguém vai separar vocês, eu prometo. Mas a promessa soou oca, porque Helena conhecia a realidade, conhecia como o mundo funcionava. Pais biológicos tinham direitos, e se esse homem estivesse interessado agora que havia mídia, dinheiro e atenção envolvidos, ela não tinha certeza de que qualquer promessa poderia protegê-los. Roberto estava ao telefone, falando rapidamente. Marina já estava nos computadores, pesquisando precedentes legais. Carla tentava acalmar Helena enquanto Paulo permanecia ao seu lado, uma presença sólida em meio ao caos. E assim, no momento em que Helena achava que finalmente tinha encontrado um caminho, uma nova tempestade se formava no horizonte, porque a batalha pela sua guarda estava longe de terminar. E o próximo oponente não era alguém que poderia ser simplesmente recusado com uma escolha. Era alguém que, por lei, tinha direitos que poderiam sobrepor todos os outros. Era alguém que tinha o poder de destruir tudo que Helena estava tentando construir. E ela não sabia se dessa vez seria forte o suficiente para lutar contra o que estava por vir. O caos no hospital durou horas. Jornalistas se aglomeravam no saguão, câmeras capturavam cada movimento. Microfones eram empurrados em direção a qualquer pessoa que parecesse ter informação. A história da menina heróica que escolheu a simplicidade em vez da riqueza já era sensacional o suficiente. Mas agora, com a súbita aparição de um pai biológico reivindicando direitos, a narrativa tinha ganhado uma nova camada de drama que a mídia devorava com voracidade insaciável. Helena estava sentada na cama do hospital, abraçando Miguel e Laura, que tinham sido trazidos às pressas quando o tumulto começou. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sentiam o medo de Helena, e isso os assustava também. Roberto estava ao telefone com seus advogados. Marina datilografava furiosamente em seu laptop, preparando documentos. Paulo permanecia sentado ao lado da cama, uma presença calma em meio à tempestade, segurando a mão de Helena sempre que ela começava a tremer. Carla, a assistente social, entrou na sala com expressão preocupada. Precisamos conversar sobre a situação legal. O advogado do Sr. Henrique Silva está sendo muito insistente. Ele está ameaçando entrar com ação judicial se não permitirmos um encontro. Henrique Silva. Helena repetiu o nome, testando-o em sua língua. Era a primeira vez que ouvia o nome completo de seu pai. Sua mãe nunca falava dele, sempre desviava o assunto quando Helena perguntava. Tudo o que sabia era que ele tinha ido embora antes que ela nascesse e nunca voltou. Você não precisa vê-lo, se não quiser, Paulo disse firmemente. Ninguém pode te forçar. Na verdade, Marina interrompeu, olhando para cima de sua tela. Legalmente, ele tem direito de solicitar visitação. Ele é o pai biológico e não há ordem judicial contra ele. Ainda. Ainda? Roberto questionou. Estou pesquisando. Se conseguirmos provar abandono intencional, negligência prolongada, podemos argumentar pela destituição do poder familiar. Mas é um processo demorado e complicado, e ele sabe disso. Por isso apareceu agora quando há atenção pública. Sabe que qualquer juiz vai hesitar em negar direitos paternais com o país inteiro assistindo. Helena sentiu raiva crescer em seu peito, quente e intensa. Ele não se importava com a gente quando estávamos na rua, quando estávamos com fome,
quando a mamãe estava doente e precisando de ajuda. Mas agora que tem câmeras e dinheiro envolvido, ele quer ser pai? Exatamente, Marina concordou. E precisamos provar isso. Mas para provar, você precisaria vê-lo, conversar com ele, deixá-lo se incriminar. Não, Paulo disse imediatamente. Ela é uma criança. Não vamos usar ela como isca em um jogo legal. Não é um jogo, Marina rebateu. É a vida dela. E se não fizermos isso, ele pode ganhar direitos de visitação. Pior, pode ganhar guarda compartilhada. Vocês entendem o que isso significa? Helena e seus irmãos teriam que passar tempo com um homem que os abandonou, só porque ele decidiu aparecer no momento conveniente. O quarto ficou em silêncio pesado. Helena olhou para Miguel e Laura, que a observavam com olhos grandes e confiantes. Eles acreditavam que ela sempre saberia o que fazer, que sempre os manteria seguros. Mas como poderia protegê-los disso? Eu faço, Helena disse finalmente, sua voz pequena, mas determinada. Eu vejo ele, mas com condições. Todos olharam para ela. Quero que vocês estejam na sala, ela continuou, olhando para Roberto, Paulo e Carla. Quero que tudo seja gravado. E se eu disser que quero parar, a conversa acaba, imediatamente. Marina assentiu. Podemos fazer isso. Vou preparar tudo. O encontro foi agendado para o dia seguinte, em uma sala de conferências do hospital, que foi especialmente preparada. Havia câmeras discretas instaladas, microfones ocultos, testemunhas posicionadas. Miguel e Laura ficariam com Gustavo e a esposa de Roberto em outro andar, longe de qualquer tensão. Helena não dormiu naquela noite. Ficou acordada imaginando como seria ver o homem que a criou, mas nunca conheceu. Seria parecido com ela? Teria os mesmos olhos castanhos? A mesma testa alta? Ou seria um completo estranho, sem nenhuma conexão além de biologia? Quando a manhã chegou, ela estava exausta e nervosa. Paulo ajudou-a a se vestir, escolhendo roupas simples, mas dignas. Não queriam que parecesse uma vítima fragilizada, mas também não queriam ostentação. Helena precisava parecer exatamente o que era. Uma criança comum que havia passado por coisas extraordinárias. Henrique Silva chegou pontualmente às 10 da manhã. Helena ouviu sua voz no corredor antes de vê-lo, uma voz profunda discutindo detalhes com seu advogado. Então a porta se abriu e ele entrou. Ele era alto, talvez com 40 anos, cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas. Usava um terno que parecia novo, como se tivesse sido comprado especialmente para aquela ocasião. E sim, ele tinha os mesmos olhos castanhos de Helena, a mesma estrutura óssea no rosto. Ver seu próprio reflexo em um estranho foi perturbador. Helena, ele disse, e havia emoção genuína em sua voz. Ou pelo menos, parecia genuína. Você cresceu tanto. Está tão grande. Helena não disse nada. Apenas observou enquanto ele se aproximava, seus movimentos cuidadosos, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Eu sei que você tem perguntas. Henrique continuou quando percebeu que ela não responderia. Eu sei que deve estar confusa sobre por que estou aqui agora, e tenho explicações. Então explica, Helena disse, sua voz mais fria do que pretendia. Henrique olhou para os outros adultos na sala, como se pedisse privacidade, mas ninguém se moveu. Ele suspirou e puxou uma cadeira, sentando-se na frente de Helena, mas mantendo distância respeitosa. Quando conheci sua mãe, eu era muito jovem, 23 anos. Estava começando minha vida, tentando construir uma carreira, e então ela engravidou de você. Eu entrei em pânico. Não estava pronto para ser pai. Não tinha dinheiro, não tinha estabilidade. Então eu fugi. Foi a decisão mais covarde e egoísta da minha vida. Helena manteve sua expressão neutra, mas por dentro, cada palavra era uma lâmina. Depois que você nasceu, tentei algumas vezes entrar em contato com Júlia. Mandei dinheiro quando podia, mas ela sempre devolvia. Dizia que não queria nada de mim, que tinha orgulho demais para aceitar migalhas de culpa. Minha mãe nunca mencionou isso, Helena disse, porque ela queria te proteger. Queria que você não crescesse sabendo que seu pai era um covarde que fugiu. Henrique pausou, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas então parei de tentar.
Me casei com outra mulher, tentei começar uma nova vida. Fingi que você não existia porque era mais fácil do que enfrentar minha própria vergonha. E agora? Helena perguntou. Por que agora? Porque vi sua foto no jornal. Vi o que você fez, como salvou aquele menino. Como cuidou de seus irmãos sozinha. E percebi que você virou a pessoa incrível que é apesar de mim, não por minha causa. E isso me destruiu. Era uma história comovente, até tocante. Mas Helena tinha aprendido a ler pessoas. Tinha que fazer isso para sobreviver nas ruas. E havia algo nos olhos de Henrique. Uma hesitação, uma falsidade sutil que ela não conseguia ignorar. Você se casou de novo, Helena observou. Tem outros filhos? Henrique hesitou antes de responder. Tenho um filho, do meu segundo casamento, Felipe. Ele tem 5 anos. E sua esposa sabe sobre mim? Outra hesitação. Agora sabe. Viu as notícias como todo mundo. Ficou chocada. Não sabia que eu tinha uma filha. Então você mentiu para ela, Helena concluiu. Escondeu nossa existência. Não foi assim tão simples? Parece bem simples, Helena interrompeu. Você criou uma nova família e fingiu que a primeira não existia. E só voltou agora porque todo mundo está vendo. Porque seria mal visto não aparecer. O advogado de Henrique, que estava silencioso até então, se mexeu desconfortável. Helena, seu pai está tentando fazer a coisa certa agora. Todos cometem erros. Erros? Helena virou para o advogado, sua voz subindo. Erros são esquecer de comprar leite ou chegar atrasado. Abandonar 3 crianças para morrerem de fome nas ruas não é erro, é escolha. Ele escolheu não estar lá. Escolheu sua nova família confortável. E só voltou porque agora tem holofotes. Isso não é justo, Henrique protestou. Eu não sabia que vocês estavam nas ruas. Eu pensei que Júlia tinha família, suporte. Você pensou? Helena riu, mas era um som sem humor. Você não pensou nada. Você não quis saber. A diferença. Roberto, que estava encostado na parede observando tudo, decidiu intervir. Senhor Silva, com todo respeito, o que exatamente você quer aqui? Porque se é guarda, precisa entender que essas crianças já sofreram traumas suficientes. Elas precisam de estabilidade, não de mais confusão. Eu quero conhecer meus filhos, Henrique disse. Quero fazer parte das vidas deles. Quero corrigir meus erros. Muito conveniente, Marina murmurou, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Fazer parte de suas vidas agora que há um fundo fiduciário de 10 milhões de dólares envolvido. Henrique ficou vermelho. Não é sobre dinheiro. Não? Marina abriu uma pasta. Porque fizemos uma pequena pesquisa sobre você, Sr. Silva. Sua empresa de consultoria faliu há 6 meses. Você tem dívidas significativas. Seu segundo casamento está em crise financeira. E, de repente, quando sua filha biológica vira notícia nacional com promessas de suporte financeiro substancial, você aparece querendo exercer direitos paternais. As coincidências são fascinantes, não acha? O silêncio que se seguiu foi carregado. Henrique abriu e fechou a boca várias vezes procurando por palavras que não vinham. Eu mereço uma chance. Ele finalmente conseguiu dizer. Todos merecem uma segunda chance. Helena o estudou. Viu desespero ali, sim. Mas não era desespero de um pai querendo reencontrar filhos perdidos. Era desespero de alguém afogando em problemas e vendo uma tábua de salvação. Você quer uma segunda chance? Helena perguntou calmamente. Onde estava você quando precisávamos de primeira chance? Onde estava quando minha mãe estava doente, implorando por ajuda? Onde estava quando Miguel chorava de fome todas as noites? Onde estava quando Laura parou de falar porque estava traumatizada demais? Cada pergunta era uma acusação, e Henrique encolhia com cada uma. Eu não sabia. Você não quis saber, Helena corrigiu. E essa é a verdade. Você não quis saber porque era inconveniente, mas agora é conveniente. Agora tem câmeras, tem dinheiro, tem atenção. Agora você pode ser o pai heróico que voltou para resgatar seus filhos. Boa história para a mídia, não é? Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Henrique. Talvez fossem genuínas. Talvez fosse remorso real.
Mas Helena estava além de se importar. Você quer conhecer Miguel e Laura? Ela continuou. Quer fazer parte de suas vidas? Então começa. Entendendo uma coisa. Você não é pai deles. Pai é quem está presente. Pai é quem cuida quando está difícil, não só quando está fácil. Você é apenas o homem que ajudou a nos criar. Nada mais. Helena... Henrique começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. E sobre o dinheiro que você está claramente interessado, nem tenta, porque eu vou lutar com tudo que tenho para garantir que você não veja um centavo, porque esse dinheiro é para nossa educação, nossa segurança, nosso futuro, não para pagar suas dívidas. Carla, que estava documentando tudo, decidiu intervir. Acho que já tivemos o suficiente por hoje. Helena deixou suas posições muito claras. Sr. Silva, você tem direito legal de solicitar visitação, mas precisa entender que o interesse das crianças vem primeiro, e no momento, forçar um relacionamento seria prejudicial. O advogado de Henrique estava suando. Vamos entrar com pedido formal. Entrem, Marina o interrompeu, e estaremos prontos, com evidências de abandono, negligência e agora, tentativa de exploração financeira. Vocês querem ir a tribunal com isso? Com o país inteiro assistindo, sejam meus convidados. Henrique se levantou, derrotado. Ele olhou para Helena uma última vez, e havia algo em seus olhos que poderia ter sido remorso genuíno. Mas era tarde demais para remorso. Eu sinto muito, ele disse, por tudo. E sei que você não acredita, mas é verdade. Eu realmente sinto muito. Eu também sinto, Helena respondeu. Sinto que você escolheu nos abandonar. Sinto que você só voltou por interesse. Mas principalmente sinto que você nunca vai saber quem realmente somos. E essa é sua perda, não nossa. Henrique saiu da sala curvado, como se carregasse um peso imenso. Seu advogado o seguiu rapidamente, murmurando sobre próximos passos legais, mas ambos sabiam que a batalha estava perdida antes mesmo de começar. Quando a porta fechou, Helena desmoronou. Todo o controle, toda a força que tinha mantido durante o confronto evaporou. Ela começou a chorar, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo pequeno. Paulo a envolveu em um abraço, deixando-a chorar contra seu ombro. Você foi tão corajosa, ele sussurrou. Tão forte, estou tão orgulhoso de você. Eu queria que ele fosse diferente, Helena soluçou. Eu queria que ele realmente se importasse. Que tivesse voltado porque nos amava, não porque precisava de alguma coisa. É errado querer isso. Não é errado, Paulo garantiu. É completamente humano e é completamente compreensível. Roberto se aproximou, ajoelhando ao lado da cadeira de Helena. Você fez a coisa certa. Protegeu você e seus irmãos. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Ela odiaria tudo isso, Helena disse entre soluços. Todo esse circo, toda essa atenção. Ela sempre quis que fôssemos invisíveis porque era mais seguro, e agora estamos no centro de tudo. Mas vai acabar, Carla assegurou. A mídia sempre encontra a próxima história, e quando encontrar, vocês poderão voltar à vida normal. Prometo. Nas semanas que se seguiram, a previsão de Carla começou a se confirmar. Henrique tentou continuar a luta legal, mas a evidência contra ele era esmagadora. Fotos de Helena e seus irmãos nas ruas, enquanto ele vivia confortavelmente com sua nova família. Ausência total de qualquer tentativa de contato por anos. Testemunhas que confirmavam que Júlia havia tentado encontrá-lo quando ficou doente, mas ele havia ignorado todas as mensagens. O juiz que analisou o caso foi direto em sua decisão. Os direitos paternais de Henrique foram severamente limitados. Ele poderia solicitar visitação supervisionada no futuro, mas apenas se as crianças expressassem desejo de vê-lo. E quanto ao dinheiro, uma ordem judicial garantiu que ele não teria acesso ou reivindicação sobre qualquer fundo estabelecido para as crianças. Foi uma vitória, mas Helena não sentiu triunfo. Apenas tristeza por tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse feito escolhas diferentes. Enquanto isso, o processo de guarda com Paulo avançava. Visitas domiciliares foram realizadas. A casa dele foi inspecionada e aprovada.
Referências foram verificadas, e cada passo confirmava o que Helena já sabia. Paulo era genuíno em seu desejo de ajudar. A casa dele em Santo Amaro era exatamente como ele havia descrito. Simples, mas acolhedora. 3 quartos pequenos, mas bem mantidos. Uma cozinha que cheirava a café e pão caseiro. Um quintal com grama que precisava ser aparada. E 2 cachorros que correram para cumprimentar as crianças com entusiasmo desmedido. Miguel se apaixonou imediatamente. "Podemos ficar com os cachorros?" ele perguntou, seus olhos brilhando. "São de vocês também agora", Paulo disse com um sorriso. "Se decidirem ficar." Laura, que raramente falava com estranhos, olhou para Paulo com curiosidade. "Como eles se chamam?" "Esse aqui é café porque é marrom", Paulo explicou, apontando para o vira-lata maior. "E esse pequenino é brigadeiro porque é preto e doce." Laura riu. Foi um som tão raro e precioso que Helena sentiu lágrimas nos olhos. Os quartos eram simples, mas tinham potencial. Paulo tinha deixado claro que eles poderiam decorá-los como quisessem. Miguel queria estrelas brilhantes no teto. Laura queria prateleiras para os livros que ela estava começando a colecionar. Helena só queria uma cama confortável e cortinas que bloqueassem a luz da manhã. A vizinhança era tranquila. Famílias comuns em casas comuns vivendo vidas comuns. Exatamente o que Helena queria. Não havia seguranças, não havia câmeras de mídia, não havia expectativas impossíveis. Apenas normalidade abençoada. A escola local era pública e movimentada. A diretora, a senhora Marta, era uma mulher robusta com voz firme, mas olhos gentis. "Vamos colocar vocês em turmas apropriadas para suas idades", ela explicou. "Mas com suporte extra para compensar o tempo que passaram fora da escola. Sem pressão, sem julgamento, apenas aprendizado." Helena conheceu sua futura professora, senhora Ana, que tinha sorriso caloroso e parecia genuinamente entusiasmada em tê-la na classe. "Ouvi que você é muito corajosa", Ana disse. "Vai se dar bem aqui. E se precisar de ajuda com qualquer coisa, minha porta está sempre aberta." Pela primeira vez em muito tempo, Helena começou a sentir algo que tinha esquecido como era. Esperança. Não a esperança vaga e desesperada de que as coisas magicamente melhorassem, mas esperança real, baseada em planos concretos e pessoas confiáveis. Mas nem tudo era simples. Helena ainda acordava no meio da noite com pesadelos. Ainda tinha momentos de pânico quando via policiais. Ainda sentia culpa por todos os momentos que não conseguiu proteger completamente seus irmãos. O trauma não desaparecia só porque as circunstâncias melhoravam. Foi Roberto quem sugeriu terapia. "Não apenas para você", ele disse. "Para todos vocês. Vocês passaram por coisas que nenhuma criança deveria passar e precisam de ajuda profissional para processar isso." A psicóloga doutora Beatriz era especialista em trauma infantil. Seu consultório era acolhedor, cheio de almofadas macias e brinquedos. Ela nunca forçava conversas, apenas deixava as crianças falarem no seu próprio tempo. As primeiras sessões foram difíceis. Helena não queria reviver os momentos ruins. Não queria falar sobre a noite em que sua mãe ficou tão fraca que não conseguia mais levantar. Não queria lembrar do frio cortante das noites sob o viaduto. Não queria admitir quantas vezes pensou em desistir. Mas lentamente, com paciência infinita de doutora Beatriz, Helena começou a se abrir e descobriu que falar não fazia a dor pior. Na verdade, compartilhar o peso tornava-o mais leve. Miguel também tinha suas sessões. Revelou medos que tinha escondido, pesadelos recorrentes, ansiedade de separação. Laura, que falava tão pouco, começou a usar desenhos para expressar o que palavras não podiam. Seus desenhos mostravam escuridão, mas também começaram a mostrar luz. Cores começaram a aparecer onde antes só havia preto. E aos poucos, muito lentamente, a cura começou. 2 meses depois do dia em que Helena salvou Gustavo, a guarda foi oficialmente transferida para Paulo. Não houve grande cerimônia, não houve câmeras. Foi uma reunião simples no fórum, com papéis assinados e testemunhas presentes. Mas quando o juiz bateu o martelo e declarou Paulo como guardião legal das 3 crianças,
Helena sentiu algo se soltar em seu peito. Uma tensão que tinha carregado por tanto tempo finalmente relaxou. Eles estavam seguros, oficialmente, legalmente, completamente seguros. Paulo se ajoelhou na frente deles após a audiência, olhando nos olhos de cada criança. Eu prometo cuidar de vocês, ele disse. Não perfeitamente, porque ninguém é perfeito, mas com todo o amor que tenho. E prometo sempre ouvir vocês, sempre respeitar vocês, sempre lutar por vocês. Isso é o que família faz. Miguel o abraçou imediatamente. Laura hesitou apenas um segundo antes de se juntar. Helena, que tinha aprendido a não confiar em promessas, que tinha visto adultos falharem repetidas vezes, permitiu-se acreditar. Permitiu-se ter esperança de que dessa vez, finalmente, as promessas seriam mantidas. Naquela noite, na casa em Santo Amaro, com Miguel e Laura dormindo em seus novos quartos, com café e brigadeiro roncando no corredor, com o cheiro de jantar ainda pairando no ar, Helena olhou pela janela de seu quarto para as estrelas. Pensou em sua mãe, imaginando se ela podia vê-los dali de cima, se estava orgulhosa, se sabia que seus filhos finalmente estavam seguros. Conseguimos, mãe, Helena sussurrou para a noite. Ficamos juntos, como você pediu. E pela primeira vez desde que tudo começou, Helena dormiu a noite inteira sem pesadelos, sem acordar verificando seus irmãos, sem medo do que o amanhecer traria. Porque finalmente, depois de tanto tempo lutando, ela podia apenas ser criança. E isso era mais precioso do que qualquer mansão ou riqueza poderia ser. 6 meses depois da noite que mudou tudo, Helena acordou com luz do sol entrando por entre as cortinas de seu quarto. Não o despertar sobressaltado de quem vivia em alerta constante, mas o acordar gradual de quem dormiu profundamente e com segurança. Esticou-se na cama, sentindo os lençóis limpos e macios contra sua pele, e permitiu-se alguns minutos apenas deitada, apreciando o silêncio tranquilo da manhã. Do quintal vinham sons de Miguel brincando com os cachorros, sua risada clara e despreocupada ecoando pela casa. Era um som que se tornou comum, mas que ainda fazia o coração de Helena se apertar de gratidão. Havia época em que ela achava que nunca ouviria Miguel rir daquela forma novamente. Helena se levantou e foi até o quarto ao lado, onde Laura ainda dormia abraçada ao urso de pelúcia que Gustavo tinha dado de presente no mês anterior. A menina tinha crescido, seu rosto perdendo aquela palidez doentia que carregava nas ruas. Suas bochechas estavam mais cheias, saudáveis, rosadas. E o mais importante, ela sorria com frequência agora, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Na cozinha, Paulo já estava preparando o café da manhã. Ele cantarolava baixinho enquanto virava panquecas na frigideira, um hábito matinal que Helena tinha aprendido a esperar e até gostar. Café coado no filtro de pano enchia a casa com seu aroma reconfortante. Bom dia, dorminhoca, Paulo disse quando Helena entrou, oferecendo seu sorriso caloroso habitual. Achei que você fosse dormir até tarde hoje. Não tem aula. Era sábado, dia de rotina diferente, mas igualmente amada. Tenho compromisso importante hoje, Helena lembrou, enquanto se sentava à mesa. A inauguração. Paulo assentiu, sua expressão ficando mais séria, mas orgulhosa. Verdade. Grande dia. Está nervosa? Um pouco, Helena admitiu. Vai ter muita gente. Imprensa também. Mas dessa vez é diferente, Paulo observou, colocando um prato de panquecas na frente dela. Dessa vez você está no controle. Está lá porque quer, não porque está sendo caçada. Ele tinha razão. A inauguração do Instituto Helena Silva, fundado com os recursos dos 8 bilionários que originalmente tentaram adotá-la, era completamente diferente do circo midiático de meses atrás. Dessa vez, Helena tinha voz, tinha escolhas e tinha propósito. Depois do café, enquanto Helena ajudava Paulo a lavar a louça, uma atividade que tinha se tornado parte de sua rotina de conexão, ela pensou em como tudo tinha mudado. A vida na casa de Santo Amaro tinha se tornado lar de verdade. Não era perfeita, claro. Tinha discussões ocasionais sobre tarefas domésticas não feitas,
sobre limites de tempo de televisão, sobre deveres de casa deixados para a última hora. Mas eram conflitos normais de família normal. E isso era exatamente o que Helena sempre quis. A escola tinha sido um desafio no início. Helena estava atrasada em comparação com outras crianças de sua idade, especialmente em matemática e ciências. Mas a senhora Ana tinha sido paciente e dedicada, ficando após as aulas para tutoria extra, transformando o aprendizado em algo divertido ao invés de assustador. E, gradualmente, Helena começou a não apenas alcançar seus colegas, mas a se destacar. Sua capacidade de resolver problemas complexos, desenvolvida por anos de sobrevivência nas ruas, traduzia-se surpreendentemente bem para quebra-cabeças acadêmicos. Miguel estava se dando ainda melhor. Com 5 anos recém-completados, ele estava no jardim de infância e absolutamente amava. Fez amigos rapidamente, sempre voltava para casa com desenhos novos e histórias sobre suas aventuras no parquinho. O trauma ainda aparecia ocasionalmente em pesadelos, mas com muito menos frequência. A terapia com doutora Beatriz estava funcionando, e Laura, a mais frágil quando chegaram, tinha florescido de forma que surpreendia até os profissionais. Ela ainda era tímida, mas tinha começado a falar mais, primeiro apenas com família, depois com sua professora, e eventualmente com algumas crianças selecionadas na escola. Seu vocabulário estava se expandindo rapidamente, compensando os anos de silêncio. E seus desenhos, que começaram sombrios e assustadores, agora explodiam em cores vibrantes e cenas felizes. O relacionamento com Roberto e sua família também tinha encontrado um equilíbrio saudável. Eles se viam regularmente, geralmente aos domingos para almoço na casa de Roberto ou passeios no parque. Gustavo e Helena tinham desenvolvido um vínculo especial, não exatamente irmãos, mas algo próximo. Ele a tratava com respeito genuíno, nunca como a garota que o salvou, mas como alguém interessante por seus próprios méritos. Roberto tinha cumprido sua promessa de ser tio presente, pagou por terapia quando o plano de saúde não cobria, garantiu que as crianças tivessem tudo o que precisavam para a escola. Estabeleceu um fundo de educação substancial que garantiria a universidade para todos quando chegasse a hora. Mas o mais importante, ele ouvia. Quando Helena tinha dúvidas, medos ou simplesmente precisava de alguém para conversar, Roberto estava disponível. Não tentava substituir Paulo, mas complementava. Era exatamente o tipo de suporte familiar que Helena não sabia que precisava até ter. E quanto aos outros bilionários que tentaram adotá-la, eles tinham de fato desistido da competição como prometido, mas não tinham desaparecido completamente. Beatriz Tavares ainda enviava presentes ocasionais e cartas carinhosas. Ricardo Mendes tinha oferecido estágios futuros em suas empresas, para quando as crianças fossem mais velhas. Sofia Rodrigues organizou uma campanha de arrecadação que beneficiou centenas de crianças em situação de rua. Fernando Costa tinha usado sua influência política para aprovar legislação mais forte, protegendo crianças abandonadas. E juntos, todos os 8 tinham fundado o Instituto Helena Silva. A ideia surgiu de Marina, a advogada de Roberto. Você tocou o coração de pessoas poderosas, ela tinha explicado meses atrás. E elas querem ajudar. Então por que não canalizar esse desejo em algo maior? Algo que possa ajudar não apenas você, mas centenas de outras crianças como você. O Instituto seria um centro de acolhimento e suporte para crianças em situação de rua. Diferente de abrigos temporários tradicionais, o foco seria em manter famílias unidas sempre que possível, providenciar educação e suporte psicológico e ajudar na transição para lares permanentes sem separar irmãos. Tudo baseado nas experiências de Helena e no que ela identificou como mais importante quando estava nas ruas. Helena tinha sido consultada em cada etapa do planejamento. Sua voz, a voz de alguém que realmente viveu aquela realidade, tinha moldado políticas e procedimentos. Ela tinha insistido que o Instituto tivesse psicólogos disponíveis 24 horas, que tivesse roupas de vários tamanhos sempre disponíveis, porque dignidade começa com aparência, que tivesse refeições quentes servidas em horários flexíveis, porque crianças de rua
não seguem horários convencionais. Que tivesse espaço para animais de estimação, porque às vezes um cachorro de rua é a única família que uma criança tem. E hoje era o dia da inauguração oficial. O prédio estava na região central de São Paulo, estrategicamente localizado perto de onde muitas crianças de rua se concentravam. Era grande o suficiente para acomodar 50 crianças confortavelmente, com planos de expansão futura. Tinha salas de aula, consultórios médicos, espaços de recreação, cozinha industrial e o que Helena tinha insistido ser essencial, um jardim interno onde crianças pudessem ter contato com natureza e paz. Quando chegaram ao instituto algumas horas depois, já havia uma multidão reunida. Jornalistas, sim, mas também famílias interessadas em adotar, voluntários querendo ajudar, políticos querendo mostrar suporte e, mais importante, crianças e famílias que potencialmente se beneficiariam dos serviços. Helena sentiu o peso familiar de ansiedade começar a crescer em seu peito. Era muita gente, muita atenção. Mas então sentiu a mão de Paulo em seu ombro, sólida e reconfortante, e a mão menor de Laura segurando a sua. Ela respirou fundo. Não estava sozinha. Nunca mais estaria. Os 8 bilionários estavam todos presentes, formando uma linha na frente do prédio. Quando viram Helena, todos sorriram com genuína felicidade. Beatriz se aproximou primeiro. Helena, que linda você está, ela disse, e havia emoção em sua voz. E que dia incrível! Seu legado começa aqui. Não é só meu, Helena corrigiu gentilmente. É de todos vocês também, e de todas as crianças que vão ser ajudadas aqui. A cerimônia começou com discursos. Roberto falou sobre segundas chances e família. Ricardo, sobre responsabilidade social. Sofia, sobre usar influência para bem. Cada um compartilhou suas motivações e esperanças para o Instituto. E então foi a vez de Helena falar. Ela subiu ao pequeno palco montado, olhou para a multidão de rostos e, por um momento, o pânico a ameaçou. Mas então viu Paulo dando um sorriso encorajador. Viu Miguel e Laura na primeira fila, olhando para ela com orgulho. Viu Roberto e Gustavo, Beatriz e os outros, Dona Marisa, que tinha fechado a padaria para estar presente, a senhora Ana e doutora Beatriz, Carla, a assistente social. Viu todas as pessoas que formavam sua rede de suporte, sua família ampliada. E viu, espalhadas pela multidão, crianças que claramente viviam nas ruas. Roupas sujas, olhares cautelosos, postura defensiva. Crianças como ela tinha sido. Crianças invisíveis que o mundo ignorava. Helena começou a falar. Meu nome é Helena Silva, e há 6 meses eu vivia debaixo de um viaduto com meus 2 irmãos. Tínhamos frio, fome, medo, éramos invisíveis. O mundo passava por nós todos os dias e não via. Não porque éramos pequenos, mas porque as pessoas escolhiam não ver, porque é mais fácil ignorar do que ajudar. Sua voz, que começou trêmula, ficou mais forte. Mas uma noite tudo mudou. Eu fiz algo que me tornou visível, e de repente o mundo inteiro queria me ver, me conhecer, me ajudar, e eu fiquei confusa. Por que agora? Por que eu merecia ajuda quando fiz algo heróico, mas não merecia quando estava apenas tentando sobreviver? Ela pausou, deixando a pergunta pairar no ar. A verdade é que toda criança merece ser vista. Não porque fez algo extraordinário, mas simplesmente porque existe. Toda criança nas ruas tem uma história. Tem uma família que a ama ou amou. Tem sonhos e medos e potencial. Mas a sociedade as torna invisíveis porque é conveniente. Porque reconhecer que existem significa ter que fazer algo sobre isso. Helena olhou diretamente para as câmeras, sabendo que suas palavras alcançariam muito além daquela multidão. Este instituto não é sobre mim. É sobre todas as crianças que ainda são invisíveis. É sobre garantir que elas sejam vistas, ouvidas, valorizadas. É sobre manter famílias juntas, porque separação causa mais trauma. É sobre providenciar não apenas teto e comida, mas dignidade e esperança e futuro. Sua voz ficou mais suave, mais pessoal. Quando estava nas ruas, sonhava com um lugar seguro. Não sonhava com mansões ou riqueza.
Sonhava com uma cama limpa, comida garantida e acordar sem medo. Sonhava com normalidade. E agora tenho isso. Tenho um lar, uma família, uma vida. Mas nunca vou esquecer como era estar do outro lado. Como era ser invisível. Helena apontou para o prédio atrás dela. Este lugar vai tornar crianças visíveis. Vai dar a elas o que precisam para não apenas sobreviver, mas prosperar. E vai fazer isso com respeito, com dignidade, com amor. Porque toda criança merece isso. Não como caridade, mas como direito básico de ser humano. Ela olhou para os 8 bilionários que financiaram o projeto. Agradeço a vocês por usarem seus recursos para isso, por entenderem que verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, por transformarem suas propostas de me ajudar em compromisso de ajudar muitos. E então Helena olhou diretamente para as crianças de rua na multidão, falando agora apenas para elas. E para vocês que estão nas ruas agora, quero que saibam, vocês não são invisíveis, vocês importam, suas vidas têm valor, e há pessoas que se importam, que querem ajudar. Este lugar é para vocês. Venham quando precisarem, não vamos separar vocês de quem amam. Não vamos julgar, apenas vamos ver vocês, realmente ver e ajudar. Quando Helena terminou, houve silêncio por um momento. E então, aplausos. Não os aplausos educados de evento formal, mas aplausos genuínos, emocionados. Várias pessoas estavam chorando abertamente, incluindo Beatriz e Paulo. Após os discursos, chegou o momento simbólico de cortar a fita. Tradicionalmente seria Helena sozinha, mas ela tinha outra ideia. Chamou Miguel e Laura para se juntarem a ela. E então chamou 3 crianças da multidão que claramente viviam nas ruas. Vocês também, Helena disse para elas, porque isso é de vocês tanto quanto meu. Juntos, os 6 cortaram a fita. E o Instituto Helena Silva estava oficialmente aberto. O resto do dia foi um borrão de tours pelo prédio, entrevistas com jornalistas, conversas com possíveis voluntários e doadores. Helena respondeu perguntas, posou para fotos, explicou programas. Mas o momento mais significativo veio no final da tarde. Uma menina, talvez 9 anos, se aproximou timidamente de Helena. Estava suja, com roupas rasgadas, cabelos emaranhados, e seus olhos tinham aquele olhar que Helena conhecia tão bem. O olhar de quem aprendeu a ser invisível. É verdade? A menina perguntou em voz baixa. Que vocês não vão separar famílias? É verdade. Helena confirmou, se ajoelhando para ficar no nível dos olhos da menina. Você tem irmãos? A menina assentiu. 2, um mais novo e um mais velho. A gente fica junto sempre. E vão continuar juntos, Helena prometeu. Se quiserem ajuda, podemos ajudar vocês 3. Sem separar, sem perguntas assustadoras. Apenas ajuda de verdade. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Posso confiar em você? Era a mesma pergunta que Helena tinha feito para tanta gente nos últimos meses. E ela entendia o peso dessa pergunta, o risco que vinha com confiar. Pode, Helena disse simplesmente. Porque eu já estive onde você está. E sei que a coisa mais importante é manter família junta. Eu prometo que vamos fazer isso. A menina olhou para Helena por um longo momento, avaliando, decidindo. E então assentiu. Meu nome é Camila. Oi, Camila. Vamos cuidar de você e seus irmãos. Venha, vou te apresentar para as pessoas que vão ajudar. Naquele momento, vendo Camila começar a relaxar, começar a ter esperança, Helena sentiu algo se completar dentro dela. Seu sofrimento tinha tido propósito. Sua luta tinha significado. E agora ela podia usar sua experiência para garantir que outras crianças não passassem pelo que ela passou. Ou se passassem, que tivessem ajuda mais rápido, melhor, mais compassiva. Nas semanas e meses que se seguiram, o Instituto começou a funcionar em plena capacidade. Dezenas de crianças passaram por suas portas. Algumas ficaram temporariamente enquanto situações familiares eram resolvidas. Outras encontraram lares permanentes através do programa de adoção cuidadosamente estruturado. Mas todas saíram em melhor situação do que entraram. E Helena continuou envolvida.
Não no dia a dia, porque ela tinha sua própria vida para viver, sua própria infância para recuperar, mas em reuniões mensais de conselho, em eventos especiais, em momentos críticos de decisão. Sua voz, a voz de experiência vivida, continuava moldando políticas e programas. A mídia eventualmente perdeu interesse, como Carla tinha previsto. A história da menina heróica foi substituída por outras manchetes, outros escândalos, outros dramas. E Helena agradecia por isso. Finalmente podia andar na rua sem ser reconhecida. Podia ir à escola sem repórteres. Podia ser apenas Helena, não Helena, a heroína. Na escola, ela tinha se tornado apenas mais uma aluna. Sim, alguns sabiam de sua história. Mas a maioria das crianças estava mais interessada em brincar de pega-pega no recreio do que em discutir passados traumáticos. Helena fez amisas, garotas de sua idade, que a convidavam para festas de aniversário e pijamadas. Teve sua primeira briga com amiga e sua primeira reconciliação. Teve notas ruins em provas e a alegria de melhorar depois de estudar mais. Teve todas as experiências normais que tinha sido negada. Miguel estava prosperando também. Tinha se tornado a criança popular que fazia todo mundo rir. Seus professores o adoravam, apesar de sua energia ocasionalmente excessiva. E ele finalmente tinha parado de perguntar onde estava a mãe. Tinha feito as pazes com a perda da forma que criança de 5 anos consegue. E Laura, a transformação mais dramática de todas, tinha encontrado sua paixão em arte. Desenhava constantemente, criando mundos inteiros de fantasia colorida. A escola tinha notado seu talento e providenciado aulas extras. E Beatriz, que nunca desistiu completamente de fazer parte de suas vidas, tinha financiado materiais de arte profissionais. Laura ainda era tímida, mas tinha encontrado sua voz através de cores e formas. Paulo continuava sendo a rocha estável em suas vidas. Não era pai perfeito, porque pai perfeito não existe. Às vezes perdia a paciência, às vezes tinha que trabalhar tarde e perdia jogos de futebol de Miguel ou apresentações de arte de Laura. Às vezes cometia erros de julgamento sobre punições ou limites, mas estava sempre presente, sempre tentando, sempre amando incondicionalmente. E isso era tudo que importava. Roberto e Paulo tinham desenvolvido respeito mútuo e até amizade. Colaboravam na criação das crianças sem competição ou ciúme. Ambos entendiam que crianças não têm limites para amor, que mais suporte significava mais segurança. Tinham se tornado copilares da vida dessas 3 crianças, cada um contribuindo de forma única. 1 ano depois da noite que mudou tudo, em uma sexta-feira comum de junho, Helena estava em seu quarto fazendo lição de casa quando Paulo bateu na porta. "Posso entrar?" "Claro." Paulo entrou segurando um envelope. "Isso chegou hoje para você." Era um convite para evento no instituto. O primeiro aniversário estava sendo comemorado e queriam que Helena estivesse presente como convidada de honra. "Você quer ir?" Paulo perguntou. Helena pensou por um momento. Parte dela queria deixar aquele capítulo no passado, seguir em frente sem olhar para trás, mas outra parte entendia a importância de marcar progresso, de celebrar vitórias. "Quero", ela decidiu, "mas quero que toda a família vá. Você, Miguel, Laura, Roberto, Gustavo, todos." "Claro, família inteira então." O evento de aniversário foi mais íntimo que a inauguração. Menos mídia, mais substância. O foco estava nas crianças que tinham sido ajudadas, nas famílias que tinham sido reunidas, nos sucessos reais e mensuráveis. A diretora do instituto, Sra. Fernanda, apresentou estatísticas impressionantes. 143 crianças atendidas, 87 famílias mantidas unidas, 56 colocações permanentes em lares adotivos, todas com irmãos mantidos juntos. 0 separações forçadas, taxas de sucesso muito acima da média nacional. Mas os números não contavam a história completa. As histórias reais eram mais impactantes. Camila, a primeira criança que Helena tinha acolhido pessoalmente, estava presente. Ela e seus irmãos tinham sido colocados com uma família amorosa, que tinha recursos para 3 crianças. Camila estava limpa, bem alimentada, sorridente, uma transformação completa.
Obrigada, ela disse para Helena, abraçando-a forte. Você salvou a gente, não só eu, mas meus irmãos também. Você se salvou, Helena corrigiu. Você fez a escolha corajosa de confiar, de aceitar ajuda. Isso foi tudo você. Havia outras histórias. Gêmeos de 6 anos que tinham sido separados pelo sistema tradicional, mas reunidos pelo Instituto. Um adolescente de 14 anos que agora estava em programa técnico aprendendo marcenaria. Uma mãe jovem que tinha perdido custódia de seu filho, mas conseguiu recuperá-la depois de receber suporte do Instituto para conseguir emprego e moradia estável. Cada história era um lembrete de que uma noite, uma decisão, uma ação corajosa poderia criar ondas de mudança que se espalhavam muito além do que qualquer pessoa poderia prever. No final do evento, Helena foi convidada para plantar uma árvore no jardim do Instituto. Uma cerejeira que, segundo a diretora, cresceria junto com o impacto do Instituto. Enquanto Helena cavava a terra, com Miguel e Laura ajudando, Paulo ao lado oferecendo orientação, Roberto tirando fotos, ela pensou em tudo que tinha mudado. Um ano atrás estava sob um viaduto, invisível, assustada, responsável demais por uma criança de 7 anos. Agora, estava plantando uma árvore que cresceria por décadas, símbolo de esperança e renovação. Faça um desejo, Laura sussurrou ao lado dela, sempre a mais mística das 3. Helena fechou os olhos por um momento. Podia desejar muitas coisas, mais recursos para o Instituto, mais famílias dispostas a adotar, mudanças sistêmicas que prevenissem crianças de chegarem às ruas em primeiro lugar. Mas no final, seu desejo foi simples e pessoal. Desejo que nenhuma criança tenha que escolher entre ser vista e estar segura. Desejo que todas possam ser ambas. Quando abriu os olhos, viu todos olhando para ela com amor e orgulho. Sua família. Não a que nasceu, mas a que escolheu e foi escolhida por. A família que construiu de pedaços quebrados e amor persistente. A vida nunca seria perfeita. Helena sabia disso. Ainda teria dias difíceis. Ainda teria momentos onde o trauma do passado emergiria inesperadamente. Ainda teria que lidar com perda, com decepção, com os desafios normais de crescer. Mas agora tinha ferramentas para lidar. Tinha suporte, tinha segurança. E, mais importante, tinha esperança real. Não apenas desejo desesperado. Naquela noite de volta à casa em Santo Amaro, depois de jantar em família e histórias antes de dormir, depois de verificar que Miguel e Laura estavam seguros em seus quartos, Helena ficou na janela de seu quarto, olhando para as estrelas mais uma vez. Conseguimos, mãe. Ela sussurrou novamente, como tinha feito tantas vezes. Não só sobrevivemos, prosperamos. E agora, estamos ajudando outros a fazer o mesmo. E pela primeira vez, sentiu que talvez sua mãe pudesse realmente ouvi-la. Que de algum lugar além das estrelas, Júlia estava vendo suas crianças não apenas seguras, mas felizes. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo. Helena tinha aprendido que heroísmo não estava em um único momento de coragem. Estava em acordar todos os dias e escolher continuar, escolher confiar, escolher amar apesar da dor. Estava em permitir-se ser vulnerável depois de construir paredes tão altas. Estava em aceitar ajuda depois de aprender que precisava apenas de si mesma. E ela tinha aprendido que ser invisível tinha sido sobrevivência, mas ser vista, verdadeiramente vista e aceita por quem realmente era, isso era viver. Os anos continuariam. Helena cresceria, iria para ensino médio e, eventualmente, universidade. Estudaria serviço social, como sempre sonhou, trabalharia incansavelmente para melhorar sistemas que falhavam com crianças vulneráveis. Miguel se tornaria professor de educação física, dedicando sua vida a garantir que toda criança tivesse chance de brincar e ser feliz. Laura seria artista, usando sua arte para dar voz a experiências que palavras não conseguiam capturar. Mas essa noite, Helena ainda tinha apenas 8 anos. Ainda era criança. E pela primeira vez em muito tempo, podia simplesmente ser isso. Criança com família, com lar, com futuro,
E isso ela finalmente entendia, era o verdadeiro final feliz. Não mansões ou riqueza, não fama ou reconhecimento, mas normalidade abençoada, segurança profunda e amor incondicional. Helena se deitou em sua cama, puxou os cobertores macios até o queixo e fechou os olhos. Não havia medo do que amanhã traria, apenas paz, apenas gratidão, apenas a consciência tranquila de que finalmente, depois de tanto lutar, ela tinha chegado em casa. E em toda a cidade do Brasil, em cada sombra e viaduto, havia outras Helenas. Outras crianças invisíveis esperando ser vistas, esperando por sua chance, esperando por alguém que se importasse o suficiente para realmente olhar. O Instituto Helena Silva continuaria seu trabalho. Mais vidas seriam tocadas, mais famílias, mantidas unidas. Mais crianças encontrariam seus caminhos da invisibilidade para a luz, porque Helena tinha provado que uma criança, com coragem e apoio certo, podia mudar não apenas seu próprio destino, mas o de centenas. Que trauma não definia futuro, que pobreza não determinava valor, e que toda criança, absolutamente toda criança, merecia ser vista. A menina que salvou uma vida se tornou o exemplo de uma geração, não por ser celebrada, mas por ensinar ao mundo que heroísmo está em aparecer para aqueles que dependem de nós. Que verdadeira riqueza é medida em vidas tocadas, não em valores acumulados. E que o maior presente que podemos dar é tornar visíveis aqueles que o mundo insiste em ignorar. E assim, com esse pensamento final, com paz em seu coração e sonhos tranquilos esperando, Helena Silva dormiu. Criança que foi adulta cedo demais, agora finalmente tendo a infância que sempre mereceu. Invisível por necessidade, visível por escolha, e finalmente, completamente, eternamente, em casa.